Mais um escândalo recai sobre o governo Lula nessa semana. Depois do leilão para importação de arroz ser anulado sob a justificativa de que há suspeitas de irregularidades, mas como eu disse no vídeo de ontem, essa anulação provavelmente só aconteceu por conta da preocupação com a imagem do governo, agora a Polícia Federal indiciou Juscelino Filho, o ministro das Comunicações no governo Lula. Quem já acompanha os vídeos aqui do canal há algum tempo já sabe de toda a história que levou a esse indiciamento, mas para que todos estejam por dentro do contexto dessa notícia, eu vou resumir muito rapidamente. Juscelino Filho está sendo investigado há vários meses pela Polícia Federal por conta de obras de pavimentação executadas na sua cidade de origem, Vitorino Freire, no Maranhão, que coincidentemente tem como prefeita a sua irmã, Luana Rezende, e boa parte da pavimentação em questão beneficiava quase que exclusivamente, coincidentemente, propriedades de Juscelino e de sua família. Essas obras foram bancadas com recursos milionários destinados por Juscelino Filho através de emendas, enquanto ainda era deputado. E Juscelino ainda é suspeito de ser o verdadeiro dono da empreiteira que executou essas obras, por intermédio de um amigo empresário que, por sinal, está preso, e essa empresa teria sido favorecida por restrições intencionalmente colocadas nas licitações referentes a essas obras. O indiciamento significa que, para a Polícia Federal, Juscelino Filho já não é mais apenas suspeito de ter cometido esses crimes, ele já é considerado o provável autor. E com isso, mais uma vez, nesta semana, vimos jornalistas militantes tendo que dar essa notícia. Agora, uma nova crise, o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, filiado à União Brasil, foi indiciado pela Polícia Federal, segundo informação confirmada aqui ao Fábio Amato e a mim, por integrantes da corporação, por diversos crimes. O que eu estava aqui, inclusive, era vendo os artigos do Código Penal que o ministro foi enquadrado: a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção passiva ou ativa, uma série de apontamentos, foram pelo menos 8 artigos do Código Penal, da Lei de Licitações, que foram infringidos ou que são apontados pela Polícia Federal como motivação para o indiciamento do ministro Juscelino Filho. Questionado sobre isso, Lula gaguejou e deu a desculpa de que o seu ministro tem o direito de provar a sua inocência. Presidente, o indiciamento do ministro Juscelino Filho... Veja, eu estava fora. Quando o aeroporto do Brasil tiver condições de falar, eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Ô, seu Lula, eu acho que o senhor não entendeu muito bem. Deixa eu trazer aqui mais uma fala da própria jornalista militante Daniela Lima para que o senhor entenda a situação. E agora a Polícia Federal aponta que sim, houve no mínimo crime de corrupção passiva, organização criminosa, fraude na destinação de recursos públicos. Ao menos, neste momento, são pelo menos 8 artigos dos Códigos Penal, da Lei de Licitação, que foram citados no indiciamento, segundo me confirmou agora uma fonte. Quem também deu suas desculpas, só que essas estrategicamente elaboradas para serem lidas durante o vídeo, como fica muito nítido, foi o próprio Juscelino Filho. A investigação que resultou no indiciamento de hoje deveria buscar a verdade, mas parece que se desviou do seu propósito. Uma ação previsível, que parte de uma apuração que distorceu e ignorou fatos e nem ouviu a defesa sobre o que de fato estava sendo investigado. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada. Pois é, esse é outro que faz de conta que a situação não é tão grave quanto ela realmente é. Deixa eu trazer aqui novamente a fala da militante Daniela Lima para mostrar o que realmente está acontecendo. E agora a Polícia Federal aponta que sim, houve no mínimo crime de corrupção passiva, organização criminosa,
fraude na destinação de recursos públicos. E já que estamos falando sobre um dos escândalos do governo Lula nessa semana, também preciso mencionar fatos novos sobre o outro deles. Esse caso do leilão para importação de arroz que foi anulado, quanto mais mexe, mais sujeira aparece. No vídeo de ontem eu já mostrei que 3 das empresas participantes desse leilão estavam sendo representadas por um ex-assessor parlamentar de Neri Geller, que era o secretário nacional de política agrícola do governo Lula até a última terça-feira, quando foi demitido. Mas depois disso saiu a notícia de que Robson Luiz Almeida de França não apenas é ex-assessor parlamentar de Neri Geller, como ainda está cadastrado para atuar como advogado dele na Justiça Eleitoral. Segundo matéria do Diário do Poder, Geller havia dito em uma entrevista antes da demissão que não tinha relação profissional com França há 4 anos. No entanto, há menos de um mês, França apresentou como advogado as alegações finais em um processo de prestação de contas do PP de Mato Grosso, partido do qual Geller era presidente. Além disso, ainda de acordo com a matéria, o escritório de França também está habilitado para atuar como advogado em ao menos outros 30 processos. E tem outro fato novo que, ao meu ver, é ainda mais grave. Neri Geller declarou nesta quarta que a organização dos leilões para importação de arroz partiu da Casa Civil e do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. E por que, para mim, isso é ainda mais grave? Porque a Casa Civil é comandada pelo ministro Rui Costa, o mesmo Rui Costa que era governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, quando o Consórcio Nordeste, durante a pandemia, fechou um contrato de 48 milhões de reais para importação de respiradores oriundos da China com a Hempcare, uma empresa que não tinha experiência no ramo e ainda comercializava produtos à base de canabidiol, a maconha. Esses respiradores, como você já sabe, nunca foram entregues. E aí agora, coincidentemente, o mesmo Rui Costa resolve, como ministro da Casa Civil, que o Brasil precisa importar arroz, e o processo para isso resulta em um leilão vencido por empresas que, de acordo com os próprios ministros de Lula, em sua maioria não tinham capacidade para cumprir esse papel. Ou seja, se esse caso da importação de arroz não tivesse repercutido tanto e esse leilão não tivesse sido anulado, mais uma vez o Brasil provavelmente levaria um calote de valores estratosféricos de dinheiro público em uma importação que tinha Rui Costa como um dos seus responsáveis. São muitas coincidências, não é mesmo? E ainda falando em coincidências, o caso de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência no governo Bolsonaro, um caso que estava fazendo o ministro Alexandre de Moraes perder até os cabelos que não tem mais, por não estar conseguindo obrigar órgãos dos Estados Unidos a agirem da mesma maneira que os brasileiros, que se curvam a ele, teve agora um desfecho decepcionante para o ministro. A Alfândega e Proteção de Fronteiras, um órgão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, informou que a viagem mais recente de Felipe Martins ao país ocorreu em 18 de setembro de 2022. O que isso significa? Significa que a suposta viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, que é o motivo dele estar preso há 4 meses, nunca existiu. Só que essa, na verdade, é apenas mais uma prova de que Martins não estava nos Estados Unidos na data em questão. A defesa de Felipe já havia apresentado comprovantes da Uber que mostram que ele estava no Brasil, apresentaram evidências de que ele esteve em uma hamburgueria no centro de Brasília no dia 30 de dezembro e também apresentaram passagens aéreas confirmadas pela Latam que mostram que ele foi de Brasília para Curitiba no dia 31. Se Moraes ignorou todas essas provas e manteve a prisão dele, mesmo com a documentação enviada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, pode ser que Moraes ainda não acredite que Martins não estava lá. E por falar em Moraes, o ministro protagonizou uma cena ao lado dos seus colegas no STF que eu, sinceramente, não sei nem o que comentar. Poderíamos pensar, seria, aproveitando até, ministro Fachin, esse momento socialista do plenário, eu, depois de muito tempo sendo chamado como o único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Eu continuo na teologia da libertação. Ministro Fachin, para que seja feita a questão isonômica, padres e pastores, para que não deixemos ninguém de fora. Nós poderíamos, por exemplo... Há os rabinos também, Excelência. Eu ia dizer isso. Não, mas aqui não há nenhum rabino. O ministro Fux, que eu me lembre... Eu não botei.
E padre tão pouco. E antes de finalizar o vídeo, eu ainda preciso mostrar 2 trechos do discurso de Lula na abertura do Priority Summit, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira. Primeiro, o estranho cumprimento dele: meus amigos e meus amigos. E convido todos a investirem cada dia mais e cada vez mais no nosso país. Meus amigos e meus amigos, E depois uma declaração daquelas que é um legítimo tiro no próprio pé. É por isso que eu quero terminar agradecendo a vocês e dizendo a vocês, esse país, entre 1980, entre 1950 e 1980, cresceu em média a 7,5% ao ano. Olha só que curioso. Segundo o próprio Lula, entre 1950 e 1980, o Brasil cresceu em média 7,5% ao ano. Depois, na década de 80, os números caíram significativamente e nunca voltaram ao mesmo patamar. Coincidentemente, no dia 10 de fevereiro de 1980, em São Paulo, foi fundado o Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas essa é só mais uma coincidência do Brasil, o país das coincidências. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de, teoricamente, garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.